O anúncio por parte do governo americano de possíveis sanções ao ministro Alexandre de Moraes pegou o sistema no contrapé. O governo Lula, no início, até falou em sair em defesa do Alexandre de Moraes, em usar a lei da reciprocidade contra o governo americano, mas depois, de uma forma repentina, voltou atrás. E a pergunta que se faz, por que Lula voltou atrás? Não mais que a defender Alexandre de Moraes, o abandonou pulando do barco? Esta é a pergunta que se fazem. E ainda vem aqueles questionamentos. Mas foi justamente esse sistema do qual Alexandre de Moraes faz parte que tirou Lula da cadeia, o colocando em liberdade, o descondenando, proporcionando com que ele pudesse concorrer às eleições e, de uma forma estranha, chegar ao poder. Foi esse mesmo sistema que perseguiu, censurou, multou, processou líderes da direita conservadora do país, tudo para permitir a volta do Lula. Sim, foi verdade. Foi verdade. Eles fizeram tudo isso, o sistema do qual Alexandre de Moraes faz parte, foi responsável pela volta do Lula. Mas aí vem a pergunta, por que Lula fez isso? Será que estão brigados? Será que traiu? Por que será que Lula largou a mão de Alexandre de Moraes? Minha irmã e meu irmão, largou e largou feio. Mas tem uma explicação. E as razões são duas. Pressão do efeito Trump e um outro fator interno aqui dentro do Brasil que ninguém ainda falou. Ninguém ainda falou. Vamos lá. No dia de hoje, ou melhor, nesse último dia 31, sábado, 31 de maio, sábado, a revista Veja fez uma matéria tratando da questão das possíveis punições contra Alexandre de Moraes e os seus efeitos para o governo brasileiro. Uma matéria detalhada. Vocês sabem onde é que está a resposta para essa pergunta que todo mundo está fazendo? Por que é que Lula largou mão de Alexandre de Moraes? Está no título da matéria feita pela Veja a respeito das sanções a serem aplicadas pelo governo americano contra Alexandre de Moraes. Está no título. Está no título. Vai lá e olha. E eu vou ler para você. Olha só. Veja, revista Veja, desse dia, do último sábado, dia 31 de maio. Olha o título da matéria. Efeito Alexandre, 2 pontos. Governo teme que possível sanção a ministro atinja bancos brasileiros. Aqui tá a resposta para a pergunta: por que Lula largou a mão de Xandão? Eu vou repetir o título. Efeito Alexandre, 2 pontos. Governo teme que possível sanção a ministro, Alexandre de Moraes no caso, atinja bancos brasileiros. Da onde vem a pressão para Lula largar a mão de Alexandre de Moraes? Essencialmente de Trump? Não. Dos banqueiros brasileiros. A resposta para essa pergunta está no título da matéria. No título. A preocupação do governo são com os bancos brasileiros. A resposta está no título. Quem manda no Brasil? Os banqueiros. Quem financia as campanhas políticas partidárias no Brasil? Os banqueiros. Quem ajudou a pavimentar financeiramente o caminho de volta para Lula? Os banqueiros.
Quem mais se beneficiou nesse governo, apesar da crise econômica que vivemos? Os banqueiros. Quem tem influência? Os banqueiros, os donos do dinheiro. E essa sanção que vai vir para Alexandre de Moraes, os banqueiros estão dizendo para Lula: Lula, sai fora, larga a mão desse cara, deixa ele ser punido. Não vamos fazer nada para salvá-lo, porque se a gente for tentar comprar a briga dele, nós, banqueiros, vamos nos ferrar. Porque os nossos bancos vão ter sanções também, prejuízos e, quem sabe, até quebradeira. Minha interpretação. Minha interpretação que pode ser pensamento e palavra deles. Os banqueiros brasileiros, com seu poder de persuasão, obrigaram Lula a largar a mão de Xandão. Abandonada a própria sorte, Xandão foi jogado aos leões, porque não serve mais. E é justamente por causa dele, o Xandão, com seus arroubos autoritários, com seu autoritarismo, com seus comportamentos com contorno de tirania e ditadura, expôs o sistema, que veio ao longo dessas décadas, séculos e anos, intocável, agindo nas sombras, sem ninguém perceber as suas verdadeiras intenções. Mas Alexandre de Moraes pesou na mão, desequilibrado que é, expôs o sistema e botou todo mundo na alça de mira do governo americano, do governo Trump. E agora, minha amiga e meu amigo, Lula, talvez mesmo contra gosto, sob pressão dos banqueiros, está tendo que abandonar o seu parceiro e padrinho, um dos arquitetos que ajudou a trazê-lo de volta, Alexandre de Moraes. Talvez os senhores não pararam para observar que o governo o abandonou, os banqueiros está largando mão do Alexandre de Moraes, entregando a cabeça dele, mas pararam para pensar que no decorrer dessa semana, a maioria esmagadora dos veículos de comunicação teceram críticas pesadas contra Alexandre de Moraes, principalmente pelo fato dele, juntamente com Paulo Gonet, abrir investigação contra Eduardo Bolsonaro. Ele está começando a ficar só, como eu já venho prevendo há quase 2 anos. Dentro do Supremo Tribunal Federal, os únicos que ainda saem em defesa dele, talvez sob pressão, é Gilmar Mendes, até porque é o decano, tem que falar pela corte depois do presidente, e, de uma maneira muito tímida, Luiz Barroso. Os demais estão calados. Aliás, quando Gilmar Mendes sai numa aparente defesa de Alexandre de Moraes, na verdade ele não está defendendo Alexandre de Moraes, ele está se defendendo. Se defendendo. Meu irmão, Alexandre de Moraes acaba de ser jogado na cova dos leões pelo governo Lula. Foi abandonado. E por pressão dos banqueiros. Para finalizar, eu peço que você consulte a matéria da revista Veja, publicada nesse sábado, dia 31 de maio. O título eu vou repetir, porque aqui é que mora a pegadinha. Efeito Alexandre, : Governo teme que possível sanção a ministro atinja bancos brasileiros. Bancos brasileiros. Não se fala em nada mais, em nenhum outro segmento. Os bancos pediram a Lula para abandonar
Alexandre de Moraes. E esse, muito em breve, vai ser jogado na cova dos leões. Acredite.